abordar com você uma nova disciplina, vamos iniciá-la nesse momento, sobre a gestão dos contratos. Então, nessa disciplina, nós vamos dividi-la, parti-la em duas partes, né? Na primeira parte, o primeiro módulo dessa disciplina, vou falar para você sobre os contratos, algumas noções, alguns institutos, né? E na parte seguinte, falaremos especificamente de gestão de contratos. Então, iniciando a nossa disciplina, né? O que seria um contrato? Então, o contrato é um negócio jurídico. O contrato é negócio jurídico bilateral ou plurilateral, configurando um acordo de vontades com o propósito de criar, modificar ou extinguir direitos e obrigações. Então, contrato e seus tipos serão estudados como instrumentos jurídicos para constituir, transmissão, transmitir e extinguir direitos na área econômica. Então, o contrato, ele se insere, os contratos que nós abordaremos, eles se inserem dentro de uma atividade econômica. Negócio jurídico, então, o termo contrato, ele é polissêmico, ele possui vários sentidos, vários significados. Então, ele pode ser negócio jurídico gerador de obrigações, ele pode ser também instrumento, não é? A base, o documento, né? O documento no qual o acordo de vontades formaliza-se, né? Então, nós falamos, olha, eu assinei um contrato. Então, estamos falando de instrumento, documento. E contrato, então, é negócio jurídico que submete as partes, não é? Os sujeitos do contrato, à observância de conduta idônea à satisfação dos interesses que regularam. Então, isso é o que nós costumamos denominar como contrato. Na nossa fala agora, nós falaremos de diversos outras definições para o contrato que você irá observar. Então, no plano histórico, como é que o contrato tem evoluído, né, através dos tempos e dos períodos históricos, né? Então, a evolução do processo econômico, aqui está a questão econômica colocada, plasmada, caracterizado o processo econômico pelo desenvolvimento de forças produtivas, não é? De forças produtivas, isso demandou a generalização das relações de troca, padronização, estandarização das relações de troca de uma determinada forma escrita, não é? Então, a generalização das relações de troca, determinando o esforço de abstração, conduzindo a essa estruturação da figura do negócio. Um padrão, não é? Um modelo, um molde. A estruturação da figura do negócio jurídico, enquanto gênero do qual o contrato seria a principal espécie. Então, isso no plano histórico, como o contrato vem evoluindo, não é? Muito bem. Na concepção tradicional, clássica, não é? O contrato, um outro conceito, não é? O contrato seria todo acordo de vontades destinado à constituição, não é? Para constituir uma relação jurídica de natureza patrimonial. Então, segundo o renomado autor Orlando Gomes, que produziu uma obra referência nesse tema de contratos e de obrigações, páginas 17 e 18 da sua obra, né? A partir do novo contexto decorrente da política de intervenção do Estado, a partir do momento que o Estado começa a intervir na economia, o contrato vai passar por duas importantes alterações no seu significado e na sua função. Quais seriam essas características, né? Então, ele deixa de ser simplesmente expressão de autonomia das partes, dos sujeitos do contrato, né? Ele deixa de ser apenas essa expressão individualista, né, das duas partes, né? E vai adquirir uma estrutura de conteúdo complexo e híbrido, né? Adquirindo uma estrutura de conteúdo complexo e híbrido com disposições voluntárias e obrigatórias, né? Cláusulas voluntárias das partes, mas também cláusulas obrigatórias, nas quais a composição dos interesses
a conjugação dos interesses vai refletir o antagonismo social entre as categorias às quais pertencem os sujeitos, os contratantes. Assim, esta nova concepção abandonando a ideia de principal motor da vida econômica, que traduz a liberdade do indivíduo, não é? Esse liberalismo aí, citado, não é? Que traduz a liberdade do indivíduo na esfera do direito, constituindo um meio para o exercício da autodeterminação individual, sendo um poderoso, um portentoso instrumento de autodeterminação e dirigindo-se de forma orientada no sentido de libertar-se do conceito de contrato, da ideia de autonomia privada, admitindo então que, além das vontades das partes, outras fontes passam a integrar o seu conteúdo, como nós veremos agora na sequência aqui. Nesta nova concepção, em função da agora intervenção do Estado, né, dessa política interventiva do Estado moderno, então ocorre essa instrumentalização das relações entre as pessoas pertencentes a categorias sociais antagônicas. O contrato acomoda-se a parâmetros que consideram a dimensão coletiva dos conflitos, sociais subjacentes a essa relação. Então, a partir do momento que as partes agora elas começam a celebrar acordos, pactos, ajustes, mas essas partes pertencem a categorias sociais distintas, então o Estado ele vai descer do seu pedestal e vai impor determinadas cláusulas, determinadas regras a esse instrumento. Assim, aos limites tradicionais da autonomia privada, da autonomia das vontades, como a ordem pública e os bons costumes, né, que o contrato sempre teve que, de certa forma, obedecer, agora há que se considerar também que o seu exercício também será restrito pela tipicidade dos negócios jurídicos e da determinação legal dos efeitos do negócio jurídico. Então, são novos tempos que vão exigir, por conta dessa intervenção do Estado, não é? Nesses instrumentos, exigir uma nova estruturação do contrato. Então, o contrato, pressupondo declarações de vontade coincidentes, convergentes, recebendo cada parte uma denominação específica, sendo que uma das partes deve preceder a outra, não é? Então, alguém faz uma oferta, não é? Alguém propõe umas condições ao ajuste, ao contrato, esse é o primeiro sujeito, que precede o segundo, que aquecerá, concordará ou não com o que foi proposto pelo primeiro sujeito. Assim, a declaração daquele que possui a iniciativa do contrato denomina-se proposta ou oferta, o primeiro sujeito, não é? A declaração do outro denomina-se aceitação, caso ele concorde com aquilo que está sendo proposto pelo primeiro sujeito, não é? As condições de pagamento, a forma do pagamento, o primeiro sujeito quer vender, o segundo quer comprar, ou o primeiro quer comprar, o segundo quer vender, enfim, isso vai caminhando no sentido de um ajuste, né, para que o contrato seja celebrado. Quem faz a oferta, no plano jurídico, tem esse nome aqui, proponente ou policitante. Quem a aceita, o posterior, o sujeito posterior, é o oblato ou aceitante. Então, são essas as denominações. A proposta e a aceitação são considerados atos pré-negociais, existindo sempre sequência entre a proposta e a aceitação. Ocorre que o intervalo entre ambas pode ser mais ou menos longo, não é? As partes podem convergir, concordar imediatamente, mas pode haver um prazo, não é? A pessoa que faz a oferta pode fazê-lo num dia e a pessoa que deve aceitá-la, né, ou não, pode fazê-lo na semana seguinte, pode transcorrer um prazo aí, não é? Então nós podemos ter um lapso temporal ou até espacial. As pessoas podem não estar uma diante da outra nessa negociação pré-contratual.
Então, ocorre que o intervalo entre ambas pode ser mais ou menos longo, em razão de sujeitos estarem presentes ou se comunicarem à distância, não é? Por correspondência. No caso do contrato que é celebrado pelo telefone, não é? Uma pessoa está no Brasil, outra pessoa está no Japão, e eles estão conversando pelo telefone. Agora nós temos a situação das redes sociais, do mundo digital, aí, que recoloca essa questão. Então, nós falaremos disso. Então, correspondência, seja por correspondência, seja pelo telefone, seja pelo meio digital, pelas redes sociais, surgindo a questão da determinação do momento em que o contrato se forma, se cristaliza, não é? Qual que é esse momento? Quando é feita a oferta, quando o segundo sujeito recebe a oferta, quando o segundo sujeito aceita e remete a resposta para o primeiro. Então, há uma série de opções que os sistemas diferentes de cada país consideram. Para que o consenso seja formado, materializando-se, cristalizando-se, devem coincidir no conteúdo proposta, deve haver coincidência na proposta e na aceitação. No aspecto material, o contrato, então, vai se apresentar como um feixe de disposições, de cláusulas, um conjunto de disposições de cláusulas que vão obedecer normas com o propósito de facilitar sua interpretação e materializadas em formulários também, né, para facilitar sua interpretação através de fórmulas e expressões padronizadas. São contratos, esses contratos, normalmente contratos de adesão, que todos nós assinamos e vem ali em 10 folhas e nenhum de nós vai ler aquelas folhas, uma letra minúscula, né? Então já tudo padronizado, e aí nós falaremos do tal contrato de adesão. Fórmulas e expressões padronizadas e de uso frequente, traduzindo e alcançando a vontade das partes com mais segurança e precisão, permitindo uma avaliação mais objetiva, criteriosa do contrato. Então o instrumento do contrato compreende duas partes, né? O contrato, via de regra, é formado por duas partes. Um preâmbulo, uma introdução, não é? Uma espécie de qualificação que vai se tratar ali, o objetivo, o objeto do contrato, e o contexto, preâmbulo e contexto. Na primeira é feita a qualificação das partes, preâmbulo, declarando-se o objeto do contrato. Qual é o objeto do contrato? É uma venda, uma compra e venda de um veículo automotor, de um automóvel, né? De um imóvel, enfim, apresentando-se as razões e objetivos que as partes procuram. Né? O que eles buscam? O que as partes buscam? Né? O que as partes estão buscando? Podendo conformar parte integrante do contrato, hábil para sua interpretação. Essa primeira parte aqui, tá? O preâmbulo. O instrumento do contrato compreende basicamente duas partes, tal, como nós falamos, preâmbulo e contexto. E na segunda parte, nós temos, que precede o preâmbulo, no contexto, então nós temos uma série, não é? Uma série ordenada de disposições, chamadas cláusulas, não é? Denominadas cláusulas, no caso do contrato escrito, e tendo o nosso citado autor Orlando Gomes, apoiado em Potier, nesse autor francês, considerado 3 as espécies de cláusulas: essenciais, naturais e acidentais. Eu creio que as cláusulas nós podemos avançar, não é? Nos contratos verbais, os que não têm o instrumento material, físico, né? E nos que se formam por escrito sem o estilo usual também, as disposições englobam-se como condições contratuais. Segundo Orlando Gomes, mais uma vez, pela função econômica que desempenham, os contratos classificam-se em: para promover a circulação de riqueza, contrato para promover a circulação de riqueza, contrato de colaboração, contrato para prevenção de riscos, no âmbito de seguros, né? Contratos acautelatórios, para prevenir ou dirimir controvérsias, para concessão de crédito, contratos bancários, por exemplo, né? Constitutivos de direitos reais de gozo ou de garantia. Então, falando agora de um outro tópico muito importante, princípios. Falaremos de alguns princípios contratuais. Primeiro princípio da autonomia da vontade. A autonomia da vontade materializa-se na liberdade de contratar. Então, as partes, elas devem ter total liberdade para contratar.
essa pedra de toque desde dos primeiros acordos, desde os primeiros contratos, né? Tal conceito de autonomia da vontade compreende os poderes de autorregência de interesses, de livre discussão das condições contratuais e da escolha da modalidade de contrato, mais conveniente à atuação da vontade. Então, esse é um princípio clássico dos contratos. Em outras palavras, ele se exprime da seguinte maneira: liberdade de contratar, liberdade de estipular o contrato, liberdade de determinar o conteúdo dos contratos, não é? Então, são esses aspectos que estão dentro daquela ideia primeira da autonomia da vontade, ou das vontades dos contratantes. Quanto à liberdade de contratar, esta se torna mais evidente, comparada, contrastada, à luz da diferença entre leis coativas e supletivas, né? Então, nós podemos também avançar em relação a essa classificação, dizendo o seguinte, que passando para o segundo princípio, tá? As limitações de caráter geral à liberdade de contratar de ordem pública, então, conformam o princípio da supremacia da ordem pública. As partes, como todos sabemos, né, você sabe, né, as partes podem livremente dispor num contrato sobre tudo, dispondo, regulamentando entre elas, criando um vínculo entre elas. Nós falamos em contrato é lei, entre aspas, lei entre as partes. Então, elas podem dispor de tudo, sobre tudo, desde que não contrariem as disposições legais, tá? Então, essa liberdade de contratar, que falamos há pouco, não é? Ela encontra um limite na lei. As partes podem dispor livremente sobre tudo, desde que não afrontem nessas disposições a lei. Então, nós falamos do princípio da supremacia da ordem pública, tá? O terceiro princípio, ele se volta à autonomia da vontade e a liberdade de contratar. Então, falamos do princípio da força obrigatória dos contratos, que é a chamada lei entre as partes. Formado o contrato, as partes se vinculam de maneira férrea ao que elas assinaram, concordaram, não é? Então, as partes contratantes vinculam-se através das cláusulas contratadas, devendo cumprir o ajustado, ou seja, uma vez celebrado o contrato, ele deve ser executado conforme as suas cláusulas contratuais, conforme as partes dispuseram. Não há como se retratar. Ah, eu me arrependi de ter adquirido aquele automóvel dessa maneira, por esse preço. Houve uma liberdade de contratar, as partes são livres para se aproximar uma da outra e celebrar o contrato, concordando com as cláusulas. Uma vez que concordaram, discutiram, ajustaram, alteraram as cláusulas, aquilo se torna lei entre as partes. Há uma exceção em relação a isso que estamos falando aqui, a força obrigatória dos contratos, não é? Então, tendo em conta que tais comandos clausulares têm para os contratantes força obrigatória. Contrato é lei entre as partes. Estabelecido validamente seu conteúdo, definidos os direitos e obrigações recíprocos de cada parte, as respectivas cláusulas, elas ostentam para os contratantes força obrigatória, sendo o seu conteúdo e as cláusulas intangível e irretratável em relação ao que as partes acertaram, não é? Então, o contrato implica restrição voluntária da liberdade individual de cada um. Quando nós assinamos um contrato, a nossa liberdade, ela tende a sofrer uma pequena diminuição, tá? Porque em relação ao que está naquele contrato, você tem uma obrigação para com o contratante com o qual você celebrou, não é? Então, ao direito, seria indiferente a situação a que fique reduzida a parte para cumprir o ajustado. O princípio da intangibilidade do conteúdo dos contratos implica a impossibilidade de revisão pelo judiciário. Preste atenção que é importante isso. Não podendo as cláusulas contratuais
serem alteradas judicialmente, seja qual for o motivo invocado pela parte. Essa é a regra geral. Como toda regra geral, comporta exceções, não é? Atualmente, este princípio está mantido no direito atual de forma atenuada e com as exceções competentes. Com efeito, já não se admite o sentido absoluto de que falei há pouco. Então, o Estado atualmente ele impõe a essa regra algumas limitações, atribuindo-se certa relatividade que a doutrina individualista anterior não reconhecia. Portanto, hoje se aceita em caráter excepcional a possibilidade de intervenção do judiciário, tá? Nos dias atuais, o nosso Código Civil, inclusive, consagrou essa possibilidade, essa exceção, a intervenção do judiciário no conteúdo, né, de certos contratos, com atenuações ao princípio da intangibilidade, como essa cláusula citada aqui, rebus sic stantibus, como a teoria da imprevisão e no caso da onerosidade excessiva e da força maior. Então, a nossa codificação ela vai nesse sentido aí, o nosso Código Civil, permitindo que haja o judiciário intervenha ocorrendo algumas dessas hipóteses aí. O princípio, esse quarto princípio aqui, ele trata do consenso, né? Da consensualidade dos contratos, pontuando que o acordo de vontades é suficiente para aperfeiçoar o contrato, não se exigindo forma especial. O consentimento, então, ele forma os contratos. Tem que haver um consenso, as partes têm que convergir. A primeira parte está numa posição A, a segunda parte está numa posição B, em relação ao que pretende, as cláusulas, elas vão acertando, vão negociando e vão se encontrar numa posição C, uma terceira posição, que não é nem a de A e nem a de B. Tá? Então, é aí que vai surgir o consenso. Cada uma abre mão de um pedacinho e se encontra esse tal consenso. Ainda que alguns ajustes tenham sua validade condicionada à realização de solenidades, né? Um aspecto solene de alguns contratos, né? Prescritas em lei. Então, são chamados contratos solenes, mediante escritura pública, etc., etc. E outros demandem o cumprimento de certas exigências, contratos reais aqui. O último princípio nosso prescreve dentro desses princípios clássicos, né, nós vamos falar de 2 outros aspectos ainda, prescreve que, via de regra, o conteúdo dos contratos vincula e obriga apenas as partes contratantes. É o princípio da relatividade dos contratos. Quem não assinou o contrato, não é parte no contrato, não se obriga. Apenas se obriga naquele contrato os que o firmaram, os que o assinaram. Quem não assinou, não participou da negociação, não discutiu, não é? Não teve a questão da autonomia da vontade, da liberdade de contratar. É um terceiro, que não é parte do contrato. Se não é parte do contrato, o direito, via de regra, leciona que, pelo princípio da relatividade dos contratos, esse terceiro não vai ser alcançado pelo que está no contrato, como regra geral. Há exceções também. Então, não podendo ter seus efeitos, contrato, estendidos para alcançar terceiros estranhos ao contrato. Eu não assinei o contrato e não tenho nenhuma obrigação com aqueles 2 sujeitos. Essa é a regra geral que também comporta exceções. Assim, em regra, não é possível criar direitos e obrigações para outrem através de um contrato, ainda que se tenha alguns contratos cujos efeitos se espraiam, se estendem a outras pessoas, que não são partes da relação contratual. Isso como exceção, tá? O princípio da boa-fé objetiva, nós falamos que nós estávamos terminando naquele ponto ali, não é? Dentro dos princípios, né? Então temos ainda o princípio da boa-fé objetiva e da função social, para encerrarmos esse também trazido já num momento mais recente, esse o F e o que seria o G da função social dos contratos. Os clássicos, os princípios clássicos, eles vão até o E. Então, esse princípio da boa-fé objetiva, que foi colocado agora, inclusive, no nosso Código Civil, a boa-fé está lá na Constituição para a propriedade, então o Código Civil de 2002, ele trouxe esse conceito de boa-fé também para os contratos, não é?
como a Constituição havia feito para o direito de propriedade, né? E se caracteriza pela exigência de deveres como lealdade, os contratantes, ó, o que se exige deles, ó, honestidade e confiança, tanto na fase pré-contratual como na fase contratual e pós-contratual. As partes devem agir com lealdade umas em relação às outras, honestidade e confiança, além da probidade, apontando a conduta que se deve observar, né? Assim, as partes, em todas as fases do contrato, têm o dever de agir com honestidade e lealdade, ainda que o artigo 421 do novo Código Civil disponha em uma redação insuficiente, limitando e restringindo a aplicação da boa-fé apenas ao período que vai da conclusão até a execução. Então, a jurisprudência e a doutrina têm ampliado a opção do legislador. O legislador colocou no artigo 421 que essa exigência ela estaria entre a conclusão do contrato e a sua execução. E a jurisprudência vem ampliando isso para todas as fases do contrato. Pré-contrato, contrato e pós-contrato. E então o derradeiro aqui, princípio, seria o da função social dos contratos, que seria zelar pela equitativa distribuição das riquezas, assegurando que o patrimônio inicial das partes, quando da celebração da avença, do ajuste, do pacto, não seja afetado de maneira desproporcional por conta da execução do contrato. Então, portanto, a função social do contrato explicita que o legislador buscou, sem comprometer a autonomia da vontade, assegurar o equilíbrio contratual, preservando o interesse da sociedade quando encontrasse com o interesse individual egoístico das partes. Então, o contrato, como discorremos, contrato é um instituto jurídico que possibilita a circulação da riqueza, permite a circulação da riqueza. Todavia, ele não pode converter-se em instrumento de abuso do poder econômico. Então, o Estado tem que impor aí determinados freios e contrafreios, né, para atenuar esses aspectos todos. Posto que o interesse privado das partes nunca poderá sobrepor-se ao interesse social. Isso é o que nós tínhamos para tratar deste primeiro módulo dessa disciplina Gestão de Contratos e, na sequência, falaremos da segunda parte do segundo módulo.